diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Estou aqui com o Felipe Righetti. Estamos fazendo uma série sobre as 10 palavras. Vejam a playlist, vai no primeiro vídeo. Tem uma série de pequenos vídeos, mas com muito conteúdo, para fazer com que você comece a preencher, observar as 10 palavras, certo? Sim, E dessa vez nós vamos falar sobre o mandamento que muitos cristãos não gostam. Qual o mandamento? Sábado. O sábado, né? Fala baixo. E o mandamento não 6 dias trabalharás e fará todo o seu trabalho, mas no 7º dia é o Shabat para Adonai. Nele não trabalhará nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, nem teu jumento, Como? nem teu Nem teu boi, nem teu jumento. nem os animais e nem o estrangeiro que habita no meio de Nem vós. os animais. Então, se você trabalha, você está numa situação pior que os animais. Exatamente. E nem o estrangeiro que habita no meio de vós, para que teu servo e tua serva descanse como tu. Lembre que você foi escravo na terra do Egito, terra da escravidão. Mas Adonai, teu Elohim, te tirou de lá com braço forte e mão poderosa. Por isso ele ordenou que guarde o dia do Shabá. Com o Shabá é pesado, Felipe? Hoje é um dia de Shabá. Hoje nós estamos conversando sobre Shabá. Olha, o Shabbat é tão pesado que me deu uma vontade de fazer uma hora extra. Foi? Tá com vontade de trabalhar? Bom é trabalhar, né? Bom é trabalhar, é muito pesado. Shabbat é muito pesado. Mas eu acho que eu já sei porque é pesado. Por quê? Porque as pessoas não querem estar com a família dentro de casa, Putz, não querem estar com os filhos. Aguentar isso é não difícil quer, demais. não quer estar sentado numa mesa O com... bom é o chefe, O bom é o chefe. né? O bom são os colegas de trabalho, Sim. né? O cliente chato. Não quer estar com os pais, não quer estar com os irmãos. Os pais são os próximos, né? Honrar os pais, né? Exato. É o próximo mandamento, olha que interessante. O Shabbat, ele é um momento, ele é um momento separado que o Criador... As 7 festas da Torá são chamadas Moedim, né? São os tempos marcados. São os tempos marcados num ano de encontro com o Criador. O Shabbat é um tempo marcado semanal. Ele é uma separação no tempo. Não uma separação... Tem a separação do povo, no lugar, tem agora a separação do tempo. Ele é aquele momento que você tem condição de curar não é bom no Shabbat? É errado no Shabbat? Porque Jesus era apontado que estava errando, pecando no Shabbat, porque ele estava curando. Mas é pecado fazer bem no Shabbat? Pecado fazer bem no Shabá. Eu nunca vi essa lei. Se você está trabalhando, fica mais difícil de você cumprir com alguns mandamentos, como visitar os órfãos, as viúvas. Lembrando Quer dizer, os necessitados. Lembrando que trabalhar, o que é trabalhar mesmo? Ganhar dinheiro, né? Então não pode ganhar dinheiro, não pode comprar nem vender. Essas são as leis do Shabá. Não pode acender fogo. Mas meu pai trabalha e eu também. Que tipo de trabalho que é? É o trabalho para interesses próprios ou para interesses do reino? Olha só. Ele fala, meu trabalho, meu pai trabalha e eu também trabalho. Você também vai encontrar, sim, um texto realmente eu esqueci agora, depois de tantos comentários que nós fizemos aqui, qual é o texto que eu iria falar agora com relação ao Shabbat, mas fala da seguinte maneira, que se você guardar o seu pé, né, de se desviar do sábado, de fazer os seus interesses, então os seus interesses, né, esses você tem que dar um passo para trás. Não são os seus interesses. O que é interesse? Olha que interessante. A palavra interesse em inglês é juros. É juros? Se você for falar juros em inglês, é interest. Então, os seus interesses, você tem que guardar. Não estou dizendo que ele está dizendo sobre isso, mas é interessante que os seus interesses é o seu lucro. O que você tem de lucro com isso? O que você ganha com isso? E seu objetivo tem que ser o que eu posso dar. Amar o próximo é se doar, não é? O Shabbat é o melhor momento para isso. Então, você curar é amor, não é? O Shabá é um dia que é separado
para a reunião da família. Então é o dia que todo mundo, daquele dia é o dia que você vai ter um dia livre para sentar com sua esposa, com seus filhos, com seu pai, com seu irmão e ter uma conversa. E em jantares, em almoços, que tenha a melhor troca. Isso. Não é o melhor lugar que é melhor troca. Não é à toa que muitos negócios são feitos no jantar. Ou apoiam o jantar, não é isso? Isso. Como isso pode ser pesado? E como veria um Messias que não veio por acaso, ele foi profetizado, e para ele ser o Messias ele tem que preencher várias situações. Foi profetizado que o Messias ia ser um revolucionário, que ia abolir o Shabá? De jeito nenhum. Se ele é um revolucionário, se ele é um reformista, ele não é Messias. Exatamente. Pelo contrário, se ele vai fazer alguma reforma, ele não vai fazer uma reforma, ele vai fazer uma restauração, isso é, voltar às veredas antigas. Já viu esse texto? As veredas antigas. Voltar às veredas antigas. O que é vereda? É caminho. O que é o caminho? Torá. Torá é caminho. Caminho é direção. Torá é a direção. Então, para você voltar para o caminho antigo, não o caminho novo. Luz para meus pés é a tua palavra. Isso. Tua Torá. Salmos. Salmos. Olha só. O Shabá é um... A gente pode falar assim... que o Shabá é um momento para a gente estar com a família, que a gente ensinar os nossos filhos Torá, falar dos nossos filhos sobre os valores bíblicos. Mas a gente também pode entender que o Shabá, ele é uma conexão tua com o Criador. É um momento que você pode fazer mais propício, que você pode se aproximar do Criador. No Shabá você vai procurar vestir a melhor roupa, porque você está recebendo visitas. Se você não espera estar próximo do Criador, você vai usar as melhores roupas, você vai ter a melhor comida. Isso é pesado? Isso é pesado? Eu não acho que isso é pesado. Você vai vestir as melhores roupas, você vai estar com a sua família, se deleitando com as melhores comidas no Shabá. Na verdade, eu esperaria, não sei você, mas eu esperaria a semana inteira para chegar esse dia. Shabá significa descanso. Como ele pode ser pesado? Lembrando que o contexto em si, ele fala assim, eu sou o que tirou da terra do Egito, por isso guarda o dia do Shabá. Eles eram escravos, não tinha descanso, não tinha vontade, e o Criador tirou eles de lá. Vocês vão continuar trabalhando, porque também é um mandamento, o homem viver do seu trabalho, né? Mas vai ter um dia que você vai estar descansando. Não existe essa possibilidade nem para o escravo e nem para você, israelita, né? Um dia você vai tirar para estar comigo, para estar em família. Não é assim? Exatamente. Ele fala o seguinte, ele fala, lembre-se do dia do sábado. Alguém pode falar, mas isso é coisa de judeu. Não. Ele fala, lembre-se do dia do sábado. Quer dizer, ele não estava dando naquele momento. Ele estava falando para você, lembra o Shabá, que já foi pré-estabelecido? Lá em Gênesis 2, o dia já foi separado. Se Deus separou, ninguém pode juntar. Isso é, se Deus separou, ninguém pode profanar, tornar comum, tornar um dia comum como qualquer outro. Sim. Então, eu já escutei até, é um absurdo isso, mas já escutei dizer que é uma proporção, 6 dias para 1. Mas espera aí, quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vai encontrar o quê? No 7º dia ele separou. Ele não separou qualquer dia, é no 7º dia. Agora uma pergunta que alguém pode falar, mas o que é guardar o Shabá? Olha só, o Shabá, para quem não sabe, o Shabá é o mandamento que você mais encontra sendo repetido em todo o Taná. Porém, ele não é o mandamento mais bem explicado, certo? A gente sabe algumas coisas, como não trabalhar, não acender fogo, mas a essência do Shabá você vai tirar estudando a Torá, que você vai conseguir entender que o Criador, ele criou o mundo em 6 dias. Toda a sua criação. Só que a criação dele é bará. Ele faz a partir do nada. O ser humano, ele tem a capacidade de fazer também as coisas. Só que ele faz a partir daquilo que Deus entregou para ele pronto. A matéria que ele criou, que Deus criou do nada, ele pega, modifica e cria outras coisas. O homem é o único ser na face da Terra que tem capacidade de criar coisas novas. Que tem essa habilidade de criar coisas. Não só a inteligência, mas a habilidade manual, essa destreza. Aqui fora do que está pré-programado, né? Isso.
isso, criar coisas novas, você pode encontrar até um macaco, criar alguma ferramenta ali na hora para conseguir alcançar determinada coisa, pegar um determinado pedaço de pau, ver se consegue alcançar, se não alcança, vai lá e pega um maior. É o máximo que consegue chegar. Uma aranha, ela produz aquela teia sem ninguém ensinar para ela. O João de Barro faz aqui. João de Barro faz. Você pode pegar o João de Barro, bebezinho, levar lá para a Austrália, quer dizer, completamente longe de onde ele nasceu. Ele vai, a hora que ele crescer, ele vai chegar a hora que ele vai procurar o barro, vai construir a casinha dele do jeito que ele construiria aqui no Brasil. Quer dizer, eles nascem, todos os animais, todos os seres nascem com a Torá pronta deles. Quer dizer, a instrução pronta para eles viverem como eles deveriam viver, conforme a determinada espécie dele. O ser humano, ele precisa aprender como viver. E ao mesmo tempo ele tem capacidade de revolucionar, ele tem capacidade de criar coisas novas, como ele também tem capacidade de desobedecer. Essa é a capacidade do ser humano. O ser humano, ele pode escolher, ele tem essa escolha. Então, se a gente entende que o Criador, ele criou todas as coisas em 6 dias, chegou no 7º, ele descansou e contemplou aquilo que ele criou. O ser humano, ele tem capacidade de fazer a sua criação por 6 dias, fazer todo o seu trabalho por 6 dias. No 7º, ele tira proveito daqueles 6 dias. No 7º, ele vai comer bem, porque ele produziu nos 6 dias. No 7º, ele vai vestir bem. No 7º, ele vai descansar com a família, ele vai passear. Está escrito, não sair do seu lugar. Tudo bem, você não precisa ir pegar um avião e ir para Aspen. Se você tiver dinheiro, claro. Mas, poxa, pega a sua família, vai passear, vai num parque, vai curtir. Desde que não esteja caminhando por muito tempo para se Desde que você não se cansar. canse. Exato. Desde que você não se canse. Mas eu não posso jogar uma bola com meu filho. Pode, gente. Você vai se cansar, mas você não vai se cansar porque você precisa fazer aquilo, porque você escolheu jogar uma bola com seu filho. Afinal, você vai esperar que dia para jogar bola, se nos outros dias você está trabalhando? O grande ponto é que as pessoas colocam tanto peso que aí o Messias vem e fala, isso é peso demais, aí não está pedindo isso. Não. Aí você está servindo o sábado ao invés do sábado servir você. Exato. O sábado foi feito para você, homem. E você, homem, para dar descanso para os seus animais. Se você não quiser o sábado, você está escolhendo não descansar no dia que foi feito para você. Está escrito assim, o sábado foi feito para o judeu? Foi isso que o Messias disse? Jesus Cristo disse, o sábado foi feito para o judeu e não o judeu para o sábado? Ou ele foi feito para o homem? Você é homem? Ou você é um animal? Até um animal. Então você é pior do que um animal se você não quer. Lembrando que para o israelita, para o servo, para os animais e para o estrangeiro que habita no meio de vós. Isso. O Shabá é para judeu? Também é para judeu. É para todo Israel. E para todos aqueles que vivem no meio de Israel. E para todos aqueles que fizeram do Deus de Abraão, Isaac e Jacó o seu Deus. Isso. É uma lei para Israel. Agora, se você quer ser um escravo do mundo, quer ter vários senhores, você não quer descansar no sábado, não quer estar com sua família, você não aguenta mais sua esposa, você não aguenta mais seus filhos, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Se isso é um peso para você, ficar com a sua família, então, por favor, esquece os mandamentos do Criador, vai viver os mandamentos do seu chefe, trabalhando na empresa, tá bom? Vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. Mas se você quiser dizer que seu chefe é o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se seu chefe é o Deus de Israel, então você vai guardar o sábado, assim como você vai guardar as sete festas. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu não vou falar para a ovelha, que todos nós somos. Eu vou falar para você que é um líder religioso. Olha, o sábado, o Criador fala em um verso que é um sinal da aliança que ele tem com Israel. Agora você já imagine, você está se colocando no meio de um casamento. Você sabe que existe uma lei para casamento, né? Tá colocando você está entrando no meio de um relacionamento, dizendo que agora esse Deus trocou a esposa por uma meretriz, colocando em pequenas palavras, né? E substituiu essa esposa, né? Porque se você está ensinando que o sábado foi abolido por Jesus, quer dizer, o Jesus romano revolucionário, é possível que seja. Agora o Yeshua, o Yahusha, né?
o Messias, não, aí fica difícil você falar um negócio desse, porque aí você você tá entrando num casamento, e você tá falando que o sinal desse casamento, que pode ser aliança, né, vamos dizer assim, né, digamos que o Shabbat é uma aliança entre o Criador e Deus, Você está trocando por um sinal, quando você entre troca por Israel um sinal, e o Criador, não, um você sinal, está trocando marido, isso é idolatria. exato, Não guardar o Shabbat é uma idolatria. exatamente. É assim, mas talvez você queira trabalhar, né? Não tem problema. Já que você quer trabalhar, não tem o que fazer muito, não, né? Não tem problema, o Não seu tem o Deus que é o fazer. mamon. Aí, Não, o seu Deus é o mamon, é o dinheiro. Você quer trabalhar? Vai lá. Serve a ele. Porque o trabalho é um serviço. Você tá aí servindo a ele. o Messias tem uma parte que fala assim, Deus, a César é o que é de César. Aí, na verdade, nesse ponto, você está sendo o que é de César, é você. É. Não é mais nem o dinheiro, agora você é o dinheiro. Você é o E dinheiro. está entregando para isso para César. Eu acho que tá bom, né? Sim. Acho que foi mais que... Se você é líder e não achou, não concorda com a gente, por favor, chame a gente para conversar. Vai ser um prazer. Mas lembra que o Messias falou bem assim, né? Vai chegar naquele dia que você fala, mas Senhor, não profetizamos, não curamos, não fizemos maravilhas, não expulsamos demônio em teu nome. E ele, apartai-vos de mim, Vocês que praticam a iniquidade. porque eu nunca te conheci. Iniquidade é anomia. A palavra iniquidade em grego é anomia. Anomia significa de inverso, né? É lei, nomos. Sem lei. Aquele que não tem lei se aparta do Criador. Se aparta porque não se aproxima. Aquele que tem lei se aproxima. Aí vem... por que a gente tá falando assim com os líderes religiosos? Porque vocês interferem na vida dos outros. Porque essas pessoas deixam, que na minha vida e na sua não vai deixar, né? Não. Não que não tem que ter um líder religioso, no sentido daquela pessoa que vai te ajudar na verdade, O papel do líder é fazer aquilo que deve ser feito e influenciar as pessoas para fazer aquilo que deve ser feito. Se você está pregando alguma coisa que está errado, que vai contra os mandamentos, você está tirando vida, porque Torá é vida, está tirando vida. Isso é assassinato. Qual o nome do... Eu esqueci o nome daquele rapaz que estava no deserto e se surgiu contra Moshe e foi engolido pela terra. Esqueci o nome dele. Nossa, só porque você perguntou, não estou lembrando agora. Nossa! Pior que eu falei esses dias. Então. Corá. Corá. Você, líder religioso, você está sendo Corá. É isso aí. Você está indo contra... E não só você vai cair, ser engolido pelo Sheol, porque você vai você está sendo um servo do anticristo. Isso. Lembra que eu estou falando agora com o líder religioso, não estou falando com a ovelha, tá? Isso. Porque você é um líder religioso. Que afasta as ovelhas dos mandamentos. O líder religioso que afasta as ovelhas do mandamento, esse líder, ele trabalha para o mentiroso, que é assassino desde o princípio. Ele é o operador do mentiroso. Isso. E a mentira... Ele prega a morte. Se a Torá é assassinato. verdade, o que é a mentira? A Torá é verdade e a Torá é a vida. A mentira é a morte. Agora, se você tá aqui ouvindo e você tá ficando espumando, assim, você que é ovelha, tá ouvindo isso, Queremos você aqui. Ficando nervoso ou nervosa, Vem discutir com a gente. você tá sendo idólatra, e aí você não é mais ovelha, agora você é idólatra, Isso, né? idólatra, É ovelha, mas idólatra, ovelha idólatra. idólatra. Aí fica difícil também, tá bom? Porque o que a gente tá falando é o Shabá, cujo senhor do Shabá é o Messias. Olha só, qual que foi o primeiro mandamento? Você pode falar que o primeiro mandamento foi multiplicar, né? Sim. Tudo bem. Mas isso foi o que foi dito, explícito. Mas o primeiro mandamento, implícito, foi o Shabá. Sim. Dos mandamentos que a gente lê, entende que é um mandamento, mas ele não disse que era para ser dessa forma, de forma explícita. É isso que eu quero dizer, por isso que é implícito e explícito. O primeiro dos mandamentos implícito é o Shabá. Porque uma vez que ele separou lá no começo. Uma vez que ele separou, o homem não pode tornar comum. Não é um dia igual ao outro. Tudo bem, se você não concorda da forma com que eu separo, tudo bem, separa do seu jeito, vai entendendo do seu jeito. Eu não estou aqui para dizer como que você tem que fazer. Mas, por favor, não trate o sábado como se fosse um dia comum. A nossa comunidade, ela é pautada, cuja pedra angular é o Messias,
E a gente espera ajudar as pessoas a serem livres de homens e totalmente dependentes do Criador do céu e da terra, cujo caminho para chegar nele é o Messias. Esse é o nosso propósito. E eu e o Felipe, a gente discorda de várias situações. Sim. A gente sempre está trabalhando, sempre está conversando para tentar encontrar um entendimento comum. Que a gente não está buscando ser o dono da verdade. Já existe o dono da verdade, que é o Criador do céu e da terra. A gente não quer ser o dono da verdade, que é Ele. Quando você quer ser o dono da verdade, você está querendo ser mais que Deus, mais que o Criador do céu. A questão é que muitas vezes as pessoas falam assim, eu só vou fazer se eu conseguir entender, se tiver lógica. É aquilo que eu disse no outro vídeo com relação ao óleo. Às vezes a gente não tem condição de entender qual que é a lógica que foi usada, né? Qual que é o argumento que se usa para colocar aquele óleo. É óbvio que eu sei qual que é, você, né, o ponto de fulgor, tudo mais. Eu sei porque eu trabalho com isso, com carro. Mas algumas pessoas não têm essa noção. E elas não têm condição de buscar esse conhecimento. Elas não têm acesso para isso. Mas elas respeitam o óleo que está no manual. Às vezes a gente tem que obedecer, porque a gente confia que aquele que fez aquele, no caso, o carro, fez aquele produto, ele disse como que é para fazer, ele sabe como é que é para tratar. Quem fez o nosso corpo, quem fez esse mundo, sabe como a gente deve viver aqui, sobre quais parâmetros, quais valores que a gente deve viver aqui. Então a gente deve confiar, se a gente confia nele. Deve confiar que a verdade dele não pode ser mentira depois. A vida que ele diz, aquilo que ele diz que é vida, não pode ser morte depois. Então, as pessoas muitas vezes falam, mas se eu não entender... Não, olha só. Se você for questionar e querer entender tudo perfeitamente antes de fazer, você nunca vai fazer. Porque sempre vai ser cômodo não fazer. Embora seja descanso, o Shabbat seja descanso, para a pessoa pode ser cômodo dizer assim, eu não quero ficar com meus parentes, eu não quero ficar com minha família, eu não quero ficar com os meus pais, eu não quero ficar com os meus filhos, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Egoísmo, né? Egoísmo. E a vida que nós temos hoje é egoísta. As pessoas realmente... É idólatra de si mesmo. Idólatra de si mesmo. Então, se você confia no Criador, confia que Ele quer seu bem, Ele fez as coisas para o seu bem, faz mesmo que você não esteja entendendo. Em rápidas palavras, fala sobre o tzitzit. Aqui é um exemplo. É uma lei, Números 15, né? Números 15. Só fala, faça isso, mas não explica como, por exemplo, fazer a dobra, se é dobrado. Aí tem os irmãos Yahudim que falam assim, não, Judeus. Judeus, né? Eles, tem, sei lá, 9 dobras diferentes. Qual que é a certa? Um dos líderes ele mesmo fala, ele criou 2. Qual que é a certa? Mas se você ficar nessa casca, você perde a essência. A essência, que no final está escrito, a essência está no texto, A essência né? é lembrar dos mandamentos. E lembrando que você tem que deixar fora, tá? Não pode deixar por dentro da... É para que você veja, é para que os outros vejam em você e lembre dos mandamentos e não venham pecar. Então, esse é o objetivo, toda a essência. Então, a gente... o fato é que a gente está falando do sábado, né? Você falou do tzitzit, mas a gente está falando do sábado. É porque é justamente esse o ponto. Se você não sabe como, mas começa a dar o primeiro passo. Começa a fazer. E depois você vai aperfeiçoando. Então, a gente costuma dizer assim que a cada Shabbat a gente vai aprendendo a guardar o Shabbat de melhor forma. É a cada Shabbat. Começa a fazer. Se você ficar esperando, vai ser cômodo para você. Uma coisa muito boa é que o mandamento puxa outro de fato. Eu era da igreja pentecostal e um glória puxa outro glória. Agora o mandamento, ele não gosta não, porque ele ficou 10 anos na seita, mas enfim... Um mandamento puxa outro mandamento. Quanto mais mandamentos você cumprir, mais diferente você vai olhar para a Torá. Quanto mais próximo da luz você estiver, você vai olhar para uma luz que é a Torá e você vai olhar assim, rapaz, isso aqui é diferente demais. Mas da mesma forma, uma transgressão te leva para a próxima transgressão. Assim como um cumprimento de uma mitzvah te leva para uma próxima. Se você cumpre um mandamento, você vai começar a ir para o próximo, vai para o próximo e cada vez mais você vai se aproximando do Criador. Quanto mais você transgride, vai te levar para uma próxima transgressão, uma próxima mais você vai se afastar. Está dizendo em Ezequiel que a alma que pecar morrerá. A Torá, ela é um caminho, ela é uma direção que no ponto final você vai se encontrar com o Criador. Se você se desvia, a palavra pecado significa a pessoa que está fora do caminho. Então está escrito que uma alma que pecar é essa que morrerá. Porque quando você desvia desse caminho, imagina
a mentalidade semita, né? Se você vai de uma cidade para outra, você tem que saber o caminho, porque senão você se perde no deserto. Qualquer pessoa que se perde no deserto, o que acontece com ela? Ela morre. Então, aquela pessoa que está no caminho, essa pessoa é chamada de justa. A palavra que é tzadik, que ela significa que a pessoa ela está no caminho. A pessoa que está no caminho é o justo, a pessoa que está fora do caminho é o pecador. Então, a gente tem que procurar dar essa caminhada, caminhando na direção do Criador, um caminho reto. Então, a Torá ela tem esse significado de direção, de caminho, de instrução, para que você consiga chegar no seu destino final. Se você se desviar dela um pouquinho só, que se você desviar aquela distância angular um pouquinho ao longo dos anos, a cada passo que você dá, mais você vai se afastar do seu destino final. Um ponto, Errar o alvo. um Todo ponto mundo conhece importante isso, né? é que Errar o muitas alvo. das vezes tem muitos cristãos que vão olhar a gente falando aqui, por exemplo, eles estão falando de Torá, não estão falando do Messias. Justamente a gente está falando do Messias, ele é a palavra, Exatamente. ele é a Torá. Exatamente. Quando você olha para a Escritura de outro prisma, cumprindo cada vez mais mandamentos, quando eu falo Torá, eu estou falando do Messias. Que ano que o Messias veio? O Messias veio não seria no quarto milênio. Qual que é o quarto mandamento que a gente está falando agora? Separar o Shabat. Shabá. Então ele é o nosso descanso. Eu tenho essa conexão. Mas beleza, são 10 mandamentos, são 7 festas, são 7 mandamentos. Não Mas tinha visto ainda isso. Não. eu raciocino dessa forma, né? O quarto seria isso. Por que você não falou comigo isso antes, rapaz? Você também pensa nisso assim, ó. Em qual festa que ele chegou? Porque são 7 milênios no total. Ele veio, seria 7 festas, cada festa representa um milênio, a quarta festa representa o quê? O recebimento da Torá. Porque ele é a nossa Torá. A gente recebeu ele, a Torá viva. Ele se fez carne. Ele é o nosso pão. A Torá também é o nosso alimento. A Torá também é o nosso pão. Nem só de pão viverá um homem, né? Mas verá da palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? É a Torá. Então, quando a gente está falando de Torá, a gente está falando do Messias. Esse que é o ponto. E o Messias ele só precisou vir em carne porque Israel não cumpriu com os mandamentos. Não cumpriu com a aliança. Israel, no momento que Israel ela idolatrou, quer dizer, ela teve outros deuses, ela seguiu outros mandamentos, ela descumpriu com o principal mandamento, que é ter o Criador como o único dela. Sou um Deus zeloso, ele diz isso, nos 10 mandamentos. Quando Israel faz isso, ela recebe a carta de divórcio. E agora, ela não pode retornar. Pode um sacerdote, um sumo sacerdote, casar com uma mulher que não é virgem? Pode um sumo sacerdote, ou pode um homem, aliás, pode qualquer homem, dispensar uma mulher e essa se envolver com outros homens e depois retornar para ela? Não pode. A Torá diz que não pode. Quando ele diz para o sacerdote assim, você vai casar com uma mulher assim, 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 ele fala, você vai fazer isso porque você é santo e eu sou santo. Se ele é santo, ele é mais santo que o sumo sacerdote. Então ele não pode se envolver, nunca mais, com Israel. Porque Israel paganizou, Israel procurou outros deuses e se misturou. Daí vem, de fato, a salvação foi essa. A salvação foi essa. O Messias ter morrido, para a lei do casamento, ela perder o objeto que a acionava, logo, após ele ter ressuscitado, Israel pode retornar. Aquela aliança do Sinai, aquela aliança que se vocês cumprirem, será sua bênção. Se vocês não cumprirem, será sua maldição. Aquela aliança com Israel, aquela aliança, essa daí, foi de fato abolida. A aliança, o texto não. A nova aliança, ou uma aliança renovada, no momento que ele ressuscita, ele agora pode receber esse esforço de volta. Entenda, ela foi abolida no sentido que ela existe um contrato. Uma das partes, ela quebrou o contrato. Logo o contrato cai. Mas não por causa da parte do Criador, vamos dizer assim, que propôs, da parte da outra parte que devia cumprir. Isso. Ou seja, é que o contrato perdeu o efeito para as 10 tribos, porque as 10 tribos quebraram o contrato. Isso. Agora não pode retornar. Não pode retornar. Aí o Messias vem. Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Romanos 7 conta sobre isso. Esse é o grande mistério. Como Israel pode retornar uma vez que ela recebeu a carta de divórcio, segundo os profetas. Uma vez que ela recebeu a carta de divórcio, a Torá diz que a mulher não pode retornar, o homem não pode mais receber. Então, qual é a forma dele receber Israel de volta? Não, o problema, agora vamos pegar assim, é um casamento.
O sumo sacerdote pode casar com a mulher, com a prostituta? Não. Israel se prostituiu, Sim. mas a igreja não era uma prostituta? Sim. Eu estou falando da igreja aqui de uma forma assim, os povos tinham vários outros deuses. Eles já eram sujos, já eram meretrizes. Essa esposa Israel já tinha o Deus, ela é uma esposa fiel, até o dia que ela não deixou de ser fiel. Esse é o ponto. Não adiantava ela chegar lá depois e querer ser fiel, porque ela já deixou de ser fiel. Já era. Esse é o ponto. Essa é a salvação que o Messias trouxe. Permitir que as 10 tribos que têm a promessa, Agora ela pode retornar, ela pode retornar. porque E agora ele pode recebê-la. Agora que ele morreu, acabou aquele contrato. Porque o contrato vigora só até a morte do marido. Agora que ele morreu, ele ressuscita, ele pode receber Israel de volta, agora com uma nova aliança. o aliança, na verdade, essa nova aliança não é uma nova, é as mesmas coisas. Então, aliança é diferente Por favor. do texto. Aliança é um acordo, olha só. Vamos lá. Vamos colocar da forma que todo mundo está muito acostumado com isso. Quando você casa com uma mulher, já está pré-estabelecido que o seu papel e o papel dela. Você é o marido, a esposa, né? Você tem que ser fiel a ela a você. São Vila, olha como o Shabá é importante. Onde que a gente já está chegando. Isso. O Shabá é uma aliança, para vocês perceberem, a gente está indo um pouco mais para... É que é tudo conectado. Ele é um sinal. Ele é um sinal de Israel. Por isso que a gente chegou nisso. Isso. Então, você está pré-estabelecido os papéis dos dois, vocês têm que cumprir com esses papéis, essa é sua mulher, e você é só o homem dela, e assim vai. Você já sabe isso, você já sabe que tem que viver desta forma. As leis são as mesmas, certo? As mesmas que eu digo para todo mundo segue essas leis de casamento. Porque o Criador não erra, então ele não vai mudar nenhuma, não vai criar nada novo. Não, aqui é a analogia, aqui eu estou falando que todo mundo está com o casal mesmo, Perfeito, marido e mulher. Perfeito. O que acontece? Vocês brigam tal, e existe a lei, então, da separação. Aí eles vão lá e se separam. É o que mais acontece hoje em dia, né? Os casais se separam. Aí esse homem vai procura outra mulher. Essa mulher procura outro homem. Eu te pergunto, qual é a lei que vai casar os dois? Vai ser diferente? Eles podem até pré-estabelecer, né? Se eles quiserem viver, eles não têm uma lei para isso. Eles podem entrar em acordo com muitos, falam, um casamento aberto. Não é disso que eu estou falando, tá, gente? Estou falando de quem cumpre corretamente o que é um casamento já, tá? Então, essa pessoa vai procurar uma outra esposa, vai casar. Qual é o parâmetro de casamento? Ele vai procurar ser fiel a ela vai procurar ser fiel a ele, em determinadas coisas já são pré-estabelecidas por lei. O que é fiel, o que não é, aquela coisa de os bens, os filhos. Toda a lei vai ser a mesma do casamento anterior que ele decidiu dissolver, certo? Então, quando a gente fala de uma nova aliança, quer dizer, vamos exemplificar aqui, uma nova aliança, eu fiz um novo casamento, as leis são as mesmas. Vamos lá. Quando Moisés quebrou as tábuas, ele desceu depois, ele subiu tal, e aconteceu o que aconteceu, ele desceu com novas tábuas. Sim. Me diz o que estava escrito nas novas tábuas. As mesmas coisas. Exatamente, as mesmas coisas. Então, as novas tábuas foram como se seria uma nova aliança. Porém, os termos são os mesmos. A mesma coisa acontece com o Messias. Não é à toa que Moshe e Mashiach têm mais ou menos as mesmas letras. O Moshe desceu com os mesmos termos. O Mashiach não veio com termos diferentes. Você vê isso no Sermão do Monte. Os termos são os mesmos. Aí você fala assim, mas o Messias vai escrever a Torá no coração. Justo. Mas o que o Moshe escreveu em Devarim 6? Essa Torá estará no seu coração. É o mesmo intuito desde sempre. Sim, ele falou isso, mas quando a gente fala de Oséias, a gente está falando de prostituta, né? Então temos que ler Oséias. Exato, muito bom. Oséias 2. Bom, primeiro que Oséias tem que casar com prostituta, e depois chamou, né, os filhos de não é meu povo, e o outro de não vai ter minha misericórdia, e depois falou, não, você vai ter minha misericórdia, assim, você vai ser meu povo. Então, mas ele fala assim, que ele ia fazer uma aliança e ia colocar as leis dentro do coração. Quais eram as leis? Não falou novas leis, ele falou as minhas leis, porque as leis elas já existem antes da fundação do mundo. Esse que é o ponto.
Por que ela existe desde a fundação do mundo? Porque o tempo é só pra gente, que é finito. O Criador Sim. não tem esse negócio de tempo, futuro, passado, presente, é tudo a mesma coisa. E ele não erra. Sim, mas também a gente está falando de leis. É claro que a Torá ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente tem pra gente. Eu acabei de falar, né, sobre o animal. O animal, ele tem a Torá dele, quer dizer, ele tem a instrução dele, a forma dele viver. Os astros também têm as instruções, as ordenanças dele. Como que os astros têm que funcionar. Tudo tem as suas ordenanças pré-estabelecidas. Então, o Criador, ele criou todas as ordenanças, ele já pré-estabeleceu como tudo seria antes de formar a gente. Já estava pré-estabelecido como tudo funcionaria. Então, para existir este equilíbrio neste mundo, precisa ter leis. E o que é bom não pode ser mal. O que é bom, ele viu que era bom. Não é assim que ele vai criando e viu que era bom. O que é bom nunca vai ser mal. O que ele considera bom está perfeito. Então, a lei é boa. Aliás, Paulo fala sobre isso, que ela é as escrituras, que escrituras que ele está falando? Obviamente, não tinha Novo Testamento. As escrituras que ele está falando é o que a gente chama hoje, né, o cristianismo chama de Antigo Testamento, que ela é boa para corrigir. Ela é boa para fazer com que as pessoas sejam educadas a se comportar da forma correta, umas com as outras e com Deus. Amém. Esse foi mais um capítulo dessa série das 10 palavras. Vejam as outras, não deixem de compartilhar, curtir, comentar aquilo que você já sabe. Entre em contato com a nossa comunidade israelita Semente de Israel. É só colocar no Telegram Contato CISI e entre em contato com a gente. Escreve nos comentários se quiser que a gente trate de algum assunto de forma mais ampla ou qualquer outra dúvida que você tenha também. Isso também ajuda bastante a gente, certo? Para saber como criar conteúdo de forma que possa resolver, pode auxiliar na sua chuva. Nós estamos aumentando o trabalho com a comunidade porque nós queremos juntar as pessoas e fazer algo físico, sabe? Deixar do online de fato, né? Por enquanto, aonde que não der, vai continuar online, mas onde que der, assim, lá em BH, por exemplo, tem 8 irmãos lá, se tiver 10, 15, 20, já vai poder fazer uma congregação de fato, né? Física, falando, né? Em todo caso, senão a gente vai continuar assim. Eu vou lá, você vem cá em São Paulo, e a gente vai visitando outros irmãos e tudo mais, tá bom? Mas a ideia é ter algo físico, tá bom? Então, entre em contato conosco. Aqui nessa comunidade, a Penrolá é o Messias, nós queremos ajudar as pessoas a serem independentes, totalmente dependentes do Criador, do Messias, mas serem independentes, mas dependentes do Criador. Exatamente. Independentes de quem vai te dizer como que vão ser as coisas, como você deve viver. Nós dois somente iniciamos o essa comunidade. Não chame ninguém de mestre, porque só o Mashiach é mestre. Eu e o Felipe, a gente iniciou essa comunidade, mas a gente não é líder espiritual da vida de ninguém. Não. O líder espiritual da sua casa é seu marido. Eu sou líder da minha casa. Exatamente. O que a gente pode ajudar, potencializar as coisas. Conselho igual do pra você dá pra mim. Não é igual lá na minha antiga igreja que as pessoas desligavam o povo de Deus, não, né? Ou então em outras igrejas aí, né? Nem cito. Bom, esse vídeo aqui sobre Shabá, eu não vou falar dessas coisas ruins. não vamos separar, não. Tudo bem? Shalom, Shabá shalom. é um dia separado, então, né? Que esse vídeo seja separado e que tenha separado um espaço no seu coração para que você possa pesquisar mais e aprender mais sobre o Shabá. Shalom, shalom. Shalom. Sairá o ramo, o fruto nascerá de suas raízes, sobre ele pousará